Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer uma live agora com a Lilian Santos do Revestindo a Casa. Daqui a pouquinho ela está entrando aí também. Deixa eu verificar aqui a iluminação. Tudo certo. Vamos falar hoje sobre tipologias de vidros, aplicações em revestimento e tendência. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar isso. Tipologias de vidro, revestimentos e tendências. Vamos ver como eu fixo isso aqui. Fixei comentário, deu certo. Lilian acabou de chegar. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo Tchau, bem, e Maqui. você? Tô ouvindo também. Legal, show de Boa bola. tarde, galera. Boa tarde. Ó, você viu que eu consegui fixar o comentário aí, né? Então, depois você me ensina, hein, pra fazer nos meus. Na verdade é fácil, eu também não sabia, acabei de descobrir. Ah, Eu comentei, né? E depois cliquei em cima e fixei ele. Aparece um botãozinho fixar, e aí eu fixei. nossa, que Foi fácil. fácil, foi fácil. Eu achando que fosse super difícil, né? Foi O tranquilo. Renato entrando. O Renato é um engenheiro especialista em patologia, é bem legal o trabalho dele. Que legal, Dá aula lá no Mackenzie. show de bola. É o Tudo bem, né? Renato Sahed? Saad. Saad. É, Legal, Renato, show de ele dá bola. aula lá no Mackenzie, é bem bacana o conteúdo dele também. A Legal. Dani, isso aí, gente. Keila, muito bem, meus amigos, meus seguidores. Normalmente no feriado, é, normalmente não acontecem tantas lives, mas agora que quarentena, feriado, final de semana, tudo é a mesma coisa, aí tá acontecendo live direto. Tem bastante gente fazendo live agora no feriado, esse horário, né, 17 horas. 17 horas. É, Não, eu e eu tava vendo agora, esqueci que hoje era feriado. Aí depois eu falei, hoje é nossa, é feriado. feriado. Aqui tá tudo tão igual, né, Felipe? Todo dia. Ficou tudo parecido, né? Ficou tudo bem parecido. Legal. O, o que eu tava conversando com a Lilian e com a própria Dani na hora um pouco mais cedo, né, sobre a questão de perguntas, é que é o seguinte, pessoal. Aqui embaixo, onde vocês comentam, do ladinho tem um quadradinho com ponto de interrogação. Esse quadradinho com ponto de interrogação é um box de perguntas. Então, como a gente vai trabalhar? A gente vai fazer a live hoje, tirando uma pergunta ou outra que fizer sentido, porque a gente está falando na hora, a gente responde. Mas no final, sobrando tempo, a gente, nesse box de pergunta, uma vez que vai estar tudo consolidado, a gente vai respondendo todas as perguntas. Acho que fica legal dessa forma, né, Dani? É, gostei Né, Lilian? também. Legal. Gostei também. Show de bola. Vamos se apresentar, se apresenta para os meus seguidores e vou te apresentar, também falar para os meus, né? Legal. Eu vou me apresentar primeiro e depois você fala um pouquinho também do Revestindo da Casa. Tá bom. Tá bom? Bom, basicamente, eu sou do setor de vidro e... Deixa eu abaixar um pouquinho a luz aqui. Eu sou do setor de vidro e em determinado momento da trajetória nesse setor, a gente percebeu que muito das inovações que aconteciam fora do país e pouco se trazia para cá, era por conta de uma deficiência ainda até acadêmica da parte de arquitetura no mercado, né? As faculdades ensinavam muito pouco vidro, sobre vidro na sua grade curricular, às vezes quase nada, às vezes nada. E isso fazia com que os arquitetos, os profissionais, quando chegavam no mercado, eles estavam, de certa forma, desamparados de conhecimento técnico sobre esse produto que é tão amplamente utilizado. O vidro vai em toda a obra, né? E aí, quando eu nesse mercado, muitas vezes, comparecendo a uma obra, eu via coisas sendo contratadas de altíssimo padrão, tanto em revestimento, quanto em tudo, em movelaria e tudo mais, e o vidro sempre o comumzinho, temperadinho lá na parede. E eu me perguntava o porquê essa diferença de especificação entre produtos. E aí comecei a ver que faltava essa parte técnica realmente, ainda hoje, no profissional atuante. E aí nós criamos a Arquiglass para isso, para trazer conhecimento técnico de vidro para o público específico, que é o pessoal que está especificando isso nas obras, arquiteto, design, etc. Então, foi uma iniciativa que a gente começou há um tempo e está dando super certo, a galera está apostando bastante aí nesse conteúdo,
e a gente recebe bastante gente perguntando, parte técnica mesmo, essas dúvidas, e para a gente está sendo muito legal, porque, como eu falei na live de ontem, a ArcGlass é um movimento maior do que qualquer empresa, ela é um movimento pelo mercado, né? Então todo mundo no final acaba ganhando com isso, Se né? Então, beneficiando, se né? Que é beneficiando. conhecimento, né, Felipe? É Conhecimento conhecimento, tem que ser disseminado. é. E o que Parecido aconteceu, contigo gente? também, né? Parecido comigo. Eu tô fazendo uma pauta para Casa Vogue, que vai pro ar semana que vem, falando de vidro. Aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas se tinha alguma pessoa que fosse especialista em vidro para me indicar, para me ajudar na pauta. Aí a própria Dani conheceu o Felipe num grupo de, né, acho que em palestra, não sei como aconteceu. E ela me indicou. E quando eu não conhecia também a ArcGlass, eu fiquei muito feliz, porque o intuito dele, né, é muito parecido com o Revestindo a Casa, que é Sim. de levar conhecimento especializado. Não é focado também numa empresa específica, mas é de levar conhecimento mesmo. Que o Revestindo a Casa nasceu assim, né? Eu trabalhei Exato. durante 7 anos em empresas, em lojas especializadas. E eu sentia falta de um portal, de uma pessoa especialista que falasse, né, do produto sem querer ter vantagem, só para ensinar mesmo. Você precisar, é o que eu sinto também. Muitos arquitetos, quando vêm falar com empresas, eu acho que tanto na parte de vidro quanto na parte de investimento, eles ficam em dúvida se você está falando o melhor para ele, que você não esteja puxando sardinha para o que Sim, você faz. Tem que ter um isento, pro que vende, uma parte né? isenta nesse meio do caminho para realmente dar essa consultoria, né? Exatamente. Aí eu achei bem bacana o trabalho do Felipe, que é parecido com o meu. E o Revestindo a Casa, ele nasceu em 2016, depois de eu perceber que o mercado era carente de informação técnica. E comecei a fazer o blog, escrever, e em 2000 eu ia falar 2019, o ano passado. Ano Como se passado. estivesse longe, com essa quarentena. Lá atrás, né? A gente tá meio louco. Em 2019, eu virei colunista da Casa Vogue. Aí eu tenho uma coluna que eu falo sobre revestimentos. Então, depois que eu virei colunista da Casa Vogue, eu resolvi me dedicar mais ao blog. E o bacana é que agora muita gente lê meu conteúdo. Eu vejo que estou ajudando muita gente. As pessoas às vezes mandam e-mail. Eu vi sua coluna na Casa Vogue e me ajudou. Eu vi seu blog e me ajudou. E esse é o intuito principal do blog. Eu não quero que ninguém tenha... A minha vontade era essa, né? Que ninguém tivesse problemas em obra por causa de revestimento. Exato. Mas com o intuito, né, aos poucos as coisas vão acontecendo e o pessoal vai aprendendo. Uma E é coisa bem bacana. que eu vejo, Lilian, é o seguinte. Hoje em dia, com a internet, a gente não tem mais a falta de informação, mas a gente Sim, tem a falta de autoridade. Porque quando você vai, imagina que eu e você estamos aqui hoje querendo fazer um bolo de laranja. A gente vai na internet, a gente vai pesquisar bolo de laranja, vão aparecer as receitas. Só que vão 1.500 aparecer receitas. 1.500 receitas de como fazer um bolo. E aí você vai em Sim, alguém que você confia, acreditando que aquela receita é a melhor para você seguir aquilo. sim. Então, acredito que a ArcGlass, a Revestindo a Casa, traz isso, traz essa autoridade dentro de um assunto que a gente aborda para ter a segurança para quem está consumindo o conteúdo de que é algo que foi feito com atenção, mediante todas as necessidades técnicas, com uma curadoria especializada. E é isso, eu acho que é por isso que esses blogs nichados têm a tendência de cada vez crescer mais assim, nesse mercado, né? Cada vez crescer. E hoje eu tô bem feliz que deu certo essa live minha com o Felipe, que ele vai falar de um assunto bem interessante que é vidro, né? E ele separou eu falei para ele separar mais focado no nosso blog, aqui no nosso nicho, né, de revestimentos. Aí ele vai fazer uma explicação, né, Felipe, falando dos principais tipos, e depois vai começar aí, vai ser bem legal. Aí depois vocês vão mandando as dúvidas pra gente. Eu vou pegar aqui a parte de primeiro slide. Tá, Aqui. Ó, tá. todos os slides eu coloquei agora focados na esquerda, porque ontem na live da Dani, tudo ficou no meio da tela e eu fiquei na frente. Então vamos lá, falando dessa parte de vídeo, começando o nosso assunto, Lilian, acho que é legal a gente falar, começando pelas tipologias, né? E as principais. Isso. A gente vai focar mais nas principais tipologias que no final vão se juntar com a parte dessas tipologias atreladas ao revestimento. Então, primeiro de tudo, que eu acho que é o que é legal a gente começar, é sobre o vidro comum. O vidro comum, basicamente, é aquele vidro que quando a gente era criança, a gente adquiriu na nossa mente a mensagem, né?
a informação de que aquele produto é algo frágil, que é um produto que se você bater, você vai quebrar, que é pontiagudo, que pode te machucar, pode te cortar e tudo mais. E não deixa de ser uma verdade, porque quando a gente fala de vidro comum, realmente entra nessa situação. O vidro comum hoje, ele caiu em desuso totalmente, né? Só não caiu em desuso especificamente quando a gente vai fazer um revestimento colado na parede, porque quando você faz essa colagem, a própria cola que você está usando para revestir, ela já segura esse vidro lá, como acontece com o espelho, porque o espelho é feito de vidro comum. Mas, tirando essa aplicação, todas as outras existem tecnologias super boas que a gente pode aplicar hoje em dia para essa parte de vidro. O vidro comum hoje, para a gente, para o setor vidreiro, ele nada mais é que uma matéria-prima. Então, o vidro, a mistura de areia, sílica, todo aquele material que é formado vidro, ele é derretido, forma aquela lava linda, acesa, ela cai numa banheira de estanho, num banho de estanho, e o estanho, com a massa do vidro, acontece semelhante ao que acontece com água e óleo, não se mistura. E aí ela flutua nessa banheira, né, nesse tanque, e o vidro ele fica com esse formato lisinho, retinho que a gente conhece, que é o famoso float. Quando a gente ouve falar de vidro float, puxando pela tradução do inglês, é flutuar, que é basicamente por esse processo que acontece da lava do vidro flutuar nessa banheira. E aí esse é o vidro comum, que depois de ficar sólido, ele fica de todas as cores que a gente conhece, porque as cores são aplicadas nessa mistura, né? E esse vidro comum vai para as beneficiadoras para ser transformado. Então, quando a gente fala de vidro comum hoje em dia, a gente tem que ter a consciência de que vidro comum nada mais é que matéria-prima. É através do vidro comum que a gente vai fazer todos os beneficiamentos necessários. Ó, eu estou vendo algumas perguntas aqui nos comentários da Carla. Vidro martelado também é comum, certo? Certo. O vidro martelado, na verdade, todo vidro, ele inicia como comum. Quando ele termina a sua primeira fabricação, ele nada mais é que um vidro comum. E em cima desse vidro comum que a gente vai começar a fazer o beneficiamento, transformá-lo em temperado ou coisa do tipo. Pessoal que está assistindo, todas as perguntas que quiser, coloca nesse boxzinho, aonde vocês comentam aí, do lado tem um cardzinho com um ponto de interrogação. Quando você clicar ali, você manda a pergunta e fica tudo consolidado para no final a gente conseguir responder todas. Beleza? Bom, e aí, quando a gente já tem o vidro comum, que é o que vem da usina de vidro, que transforma areia em vidro para a gente começa a pegar esse vidro comum e transformar ele em algum vidro com tecnologia. O primeiro deles, que talvez seja o mais conhecido, é o vidro mais usado, né? O temperado. Que é o mais usado. O temperado nada mais é que o seguinte: eu pego o vidro comum, eu faço o corte necessário, coloco do tamanho certo da janela, faço a lapidação, se precisar furar eu furo, se precisar recortar, fazer algum detalhezinho eu faço, tudo isso no vidro comum. E quando o vidro comum já estiver no formato que eu preciso, eu coloco ele numa esteira, essa esteira leva esse vidro para dentro de um forno, esse forno esquenta muito o vidro, a ponto de ele ficar até aceso, aquela cor vermelha brilhante, sabe, do vidro aceso, tipo cor de lava mesmo, só que ele não chega a derreter, ele só fica vermelho, assim. Bem vermelho. Eu conheci uma fábrica de vidro há ano passado, então. Muito legal. É muito legal, e é um calor gigantesco, fala aí. Muito quente. Muito quente. Muito quente. E aí depois que esse vidro já está praticamente quase chegando num ponto de derretimento, mas não chega nesse ponto, ele sai desse forno e entra numa câmara que ele recebe ar na superfície toda do vidro, fazendo com que ele se solidifique de fora para dentro. Quase um choque térmico, praticamente. Então, os átomos de fora tentam retrair e os de dentro expandir. Em algum momento acontece um empate, digamos assim, de forças, e esse empate na solidificação do vidro faz com que ele se torne um vidro temperado. Quais são as características do vidro temperado? Ponto número 1. Um vidro digamos que de 6 milímetros comum entrou no forno e saiu um vidro temperado de 6 milímetros. Ele se transformou num vidro temperado. Aquele vidro que saiu é 6 vezes mais resistente contra choque, contra quebra, que o vidro que entrou, que é um comum. Ele ganha resistência. O vidro temperado ele ganha bastante resistência nessa transformação.
E a segunda coisa que é importante falar do temperado, que é por isso que ele é considerado um vidro de segurança, é que o temperado, quando se quebra, ele fica inteiro quadriculadinho. Aqueles vidros de carro, sabe? Quando você presencia algum acidente, que tá no chão, todo aqueles vidros tudo quadradinho, tudo quadriculado, aquele é o vidro temperado. Qual é o benefício dele? O vidro comum, quando quebra, Lilian, ele faz facas, cacos totalmente e é super perigoso, né? Super perigoso. Sim. Agora, quando você transforma ele em temperado, se aquele vidro por acaso quebrar, que é bem mais difícil, porque é 6 vezes mais resistente, se por acaso ainda quebrar, ele fica todo quadriculadinho e não coloca em risco o usuário. Um dia quebrou o box da minha casa. Quebrou? E acontece isso mesmo, né? Ele fica bem pequenininho assim, os vidros estilhaçam todinho, né? Estilhaça, isso. Exatamente. Estilhaça todinho. Beleza? Então essa é a característica do vidro temperado que o transforma num vidro de segurança. Quando a gente fala de vidro de segurança, o temperado é um deles. Tá. Aí a gente tem o segundo tipo de vidro. Depois do laminado, depois do comum, né, que é essa parte de beneficiamento, que é o temperado, e depois o laminado. O que é esse vidro laminado? Basicamente, eu pego um vidro comum, um segundo vidro comum, faço um sanduíche com um plástico no meio. Esse plástico no meio a gente chama de PVB. Esse PVB, qual é a função dele? Quando eu coloco um vidro comum aqui, outro comum aqui, e faço sanduíche com PVB no meio, eu pego esses 3 elementos, vidro, PVB e vidro, coloco ele numa panela de pressão gigante, né, que a gente chama de autoclave, e essa panela de pressão ela vai fazer com que esse PVB derreta e funda os 2 vidros. Então vai entrar 3 elementos na autoclave e vai sair um só. O PVB ele vai fundir os 2 vidros. O vidro laminado também é considerado um vidro de segurança. Por quê? Olha que legal. Porque se por acaso, imagina que eu estou com vidro laminado aqui. Se por acaso acontece um choque desse lado e esse vidro quebra, ele pode até quebrar com facilidade, porque ele é um vidro comum. Quando eu falo de vidro comum quebrar com facilidade, não é que quebra sem fazer nada, ele quebra com choque e tudo mais. Você precisa acontecer algum atrito, algum estresse. Mas ele quebra mais fácil que o temperado. Então o vidro laminado, como são 2 vidros comuns, se tiver um choque muito forte, um estresse, ele vai se romper. Porém, o fato de ter 2 vidros e esses 2 vidros estarem colados, fundidos através do plástico, do PVB, vai fazer com que esse vidro, quando quebre, o de trás permaneça segurando todos os cacos e mantendo aquela estrutura em pé. Então, quando a gente fala de guarda-corpo, é um vidro de segurança, exemplo, né? É um vidro de segurança. Quando a gente fala de guarda-corpo, por exemplo, quando você vai fazer guarda-corpo, você obrigatoriamente precisa pôr um vidro laminado. Por quê? Porque o guarda-corpo tem a função de guardar o corpo. Então, se quebrar, ele precisa ainda manter a estrutura fechada. Porque se abrir a estrutura, ficar sem proteção, pessoas podem cair. Então, o vidro laminado é um vidro de segurança e é usado bastante para essa finalidade. O vidro temperado também é um vidro de segurança, usado para outras finalidades. Então, na Arquiglass, a gente recebe bastante pergunta assim, Lilian. Qual vidro é o melhor para usar? Tem uma resposta, entendeu? Depende do que você quer. Qual é a aplicação do vidro e quais são os confortos que você quer que aquele vidro traga para você. Você quer que ele te traga conforto acústico, térmico, etc. Cada vidro vai exercer um papel diferente. Então, o laminado ele é o melhor para as aplicações que ele é devido ser feito, e o temperado também. Eles não são concorrentes, eles só são diferentes. Entendeu? Mas todo projeto, ele é único, né? Claro, quando a gente fala de vidro, ele vai ter as especificações. No box tem que ser, esse é o mais indicado. Vai ser um fechamento de varanda, esse é o mais indicado. Então é sempre bom ver, né, o ambiente certinho e fazer a especificação correta e procurar ajuda, porque eu entendo o lado do arquiteto, do designer, do engenheiro. É difícil você compreender tudo que tem numa obra, né? É muito difícil. Não, e não tem como, porque a gente fala que o arquiteto ele precisa saber um pouco de tudo, mas ele precisa ter seus parceiros para ser os especificadores de algumas coisas para ajudá-lo nessa parte. Porque o arquiteto, quando a gente fala de vidro na obra, eu sei muito de vidro, mas eu sei muito de vidro, somente. Talvez na parte de investimento, como você sabe, eu não sou especialista, mas você também não é em vidro. Então, o arquiteto precisa ser essa junção de um pouco de tudo e ter os parceiros para quem ele possa recorrer, né?
Porque E aí, senão quando a gente não é sai... inviável, né? Saber todas as informações, ser especialista em tudo, não tem jeito, não tem Exato. como, né? Ele tem que acompanhar as tendências, o que está acontecendo lá fora, o que está chegando forte aqui no país, o que é. Ele tem que acompanhar tudo isso, e se ele quiser também se especializar de forma aprofundada, tecnicamente em tudo, vai ser muito difícil, porque não existem super-homem e super-mulher maravilha. Todo Eu mundo ri aqui busca da cada vez. Carla. A A Carla Carla falou. falou assim: sim, digo que sei um pouco de tudo, muito de nada. A Carla é uma arquiteta que eu atendia na minha época de consultora. Um beijo, Carla, muito querida. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. É. E aí tem um outro vidro, que é o vidro laminado de temperado. Esse vidro laminado de temperado, ele é a junção dos dois. Ele é a junção do temperado, que entra no forno, passa por um processo, fica 6 vezes mais resistente, se quebrar fica quadradinho, e laminado. Então eu pego 2 vidros temperados, coloco o PVB no meio, que é aquele plástico, junto eles, vidro temperado, PVB e vidro temperado, coloco no autoclave e ele vai se transformar num vidro laminado de temperado. Ele é o super vidro, né? A gente brinca que ele é um super vidro. Por quê? Porque ele tem as boas propriedades dos dois tipos, tanto do laminado quanto do temperado juntos, né? Então, ele ganha resistência e se por acaso acontecer de quebrar, ele fica tudo preso na película e também com o vidro de trás estruturando. Ah, sim. Engraçado, antes de falar com você, eu nem sabia que existia laminado de temperado. Só conhecia o temperado e o laminado. E o Tem muita laminado. coisa no Na verdade, mercado. Sim. esse laminado de temperado é pouco usado, mas deveria ser mais. Por quê? Todas aquelas aplicações que são feitas em guarda-corpo, por sinal, eu falo bastante de guarda-corpo porque é onde está bastante marginalizado esse assunto no país, porque 90% das aplicações de guarda-corpo estão fora de norma. Quando você vai fazer um guarda-corpo que você usa o vidro em botões ou em parafusos, e ele não fica cacheado necessariamente, você precisa usar o temperado, porque é o temperado que suporta ferragens. O laminado não. Mas, por norma, todo guarda-corpo precisa ser laminado, porque não abre o vão. Então, se você vai usar um guarda-corpo que você precisa prender nos botões, você quer colocar aquele guarda-corpo minimalista nos botões, você precisa, por conta do botão, ser temperado. Mas, por conta da norma de não abrir vão, você precisa ser laminado. A única solução é usar o laminado de temperado. Só que por o custo dele ser um pouco maior, todo mundo acaba optando de colocar o temperado. Infelizmente, algumas empresas especialistas em vidro não estão muito preocupadas com a norma, acabam colocando, atende, porém, com qualquer acidente que aconteça, o vão vai abrir e pode gerar acidente. Então, por isso que esse vidro não é tão falado, mas deveria ser mais, entendeu? Deveria ser mais. Quem sabe agora com o Arquiglass, né, a gente vai difundindo Exato. as informações. É uma das nossas lutas aí. Isso é legal. E aí depois, Lili, a gente já começa a entrar na parte de vidros, mais focados talvez nesse segmento de revestimento. Que a gente tem o vidro serigrafado. Quando a gente fala de vidro serigrafado, vidro pintado e tudo mais, na verdade ele é praticamente a mesma coisa. A diferença é o processo de pintura. A serigrafia é uma serigrafia que muitas vezes é feita em uma máquina, que depois de ser feito essa serigrafia, ele pode às vezes passar por um forno para condensar essa tinta e fazer com que ela fixe melhor no vidro, ou existem pinturas a frio. Todas elas, não tem uma em específico que é melhor ou pior, depende também da aplicação. Depende da aplicação. É com esse vidro que faz pastilha ou não? Esse vidro que faz pastilha. Ah, tá. A maioria das vezes faz pastilha. O que acontece nessa parte ou às vezes até impressão nas pastilhas, né? A parte de serigrafia, pelo menos é um problema que a gente enfrenta bastante aí, é que muita gente busca o vidro serigrafado para fazer revestimento de parede. Porém, dependendo da cola que é utilizada na hora de colar esses vidros, o jeito de colar vidro é semelhante ao jeito de colar espelho, é com cola mesmo, não é com cola, né? Coisa do tipo. Então, na hora de você colocar os vidros na parede, às vezes, a camada da serigrafia não é espessa o suficiente para esconder a cor da cola. E, às vezes, depois de fixado, acontece bastante. Muita obra, a gente recebe, bastante dúvida que a gente recebe no Arquiglass é isso, de obras com problemas, que eles contrataram vidro serigrafado, colocaram na parede e eles estão vendo todas as marcas de cola. Então, tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes a serigrafia ele tem aparência, né? Ele não chega a ser transparente, mas
é como se fosse uma folha. Ela não é transparente, você não consegue chegar do outro lado, mas se você colocar algo atrás, você consegue até enxergar aquela sombra. É o que acontece com a serigrafia, não em todos os casos. Mas existem muitas empresas que fazem serigrafia que, às vezes, para uma porta, funcionaria otimamente bem. Uma porta com vidro serigrafado vai esconder o ambiente de dentro, né? Não vai dar para enxergar, mas quando você pega aquela porta, coloca na parede, passa a cola e gruda, a cola vai marcar. Então tem que tomar cuidado com essa variação. Sabe que eu já tive problema? De cliente que compra uma pastilha de vidro e a cor da argamassa influencia na cor da pastilha. Aí depois de instalado, o cliente não mudava a cor, porque tem isso, né? Sei lá, aí você tem que pensar, vai ser uma argamassa branca, uma argamassa cinza, tem aquelas que assenta e rejunta, então sempre tem que analisar bem, porque vai ter uma alteração de cor mesmo. E tem mesmo. Uma coisa que é legal falando de revestimento também é sobre a cor de vidro. Quando a gente fala de vidro transparente, esses vidros que a gente vê em sacada, esses vidros que a gente vê em porta de vidro, janela, ele é incolor. O vidro ele é chamado dessa forma, incolor. Só que ele não é 100% incolor, viu, Lilian? É uma coisa que pouca gente sabe. Os arquitetos provavelmente já sabem. O vidro incolor, ele tem ferro na sua composição, mais ferro do que o Extra Clear, por exemplo, e pelo fato do ferro estar na composição, faz com que ele fique um pouquinho mais esverdeado. Ele é um vidro incolor sim, por sinal, se você não coloca nada para mostrar que tem vida, as pessoas vão continuar batendo a cabeça. Achando que não tem nada e bate a cabeça na porta e tudo mais. Quem nunca, né, bateu a cabeça numa porta? Essa é a prova que ele é incolor, que realmente não dá para enxergar. Porém, esse vidro incolor, quando você abre ele e olha ele lateralmente, bem na borda dele, você vai ver que ele é bem esverdeado até. Só que no fino você acaba não vendo. Agora, existe um outro tipo de vidro, que é o vidro Extra Clear. É um vidro com menos ferro na sua composição, menos metal na composição, que faz com que ele fique mais transparente. E aí, quando você fala desse vidro mais transparente, o que eu vejo alguns arquitetos falando, eu quero uma janela, uma porta de vidro Extra Clear, um box Extra Clear. Ok, até funciona, é uma diferença pouco perceptível entre um vidro como janela, um incolor e um Extra Clear. A diferença é pequena quando você está deixando essa translucidez acontecer, essa transparência acontecer. Aonde que o Extra Clear é muito utilizado e gera uma diferença gigantesca entre o incolor e o Extra Clear. Quando você vai aplicar cor no vidro e colocar na parede. Então imagina, se eu pego um vidro Extra Clear e um vidro branco e faço uma janela de cada aqui, quando as pessoas olharem para a paisagem, pelo Extra Clear e pelo incolor, ela vai ver pouquíssima diferença. Pouquíssima diferença. Agora, se eu pego esses mesmos vidros, Lilian? A Lilian caiu, hein? Lilian? Acho que ela caiu, deixa eu ver aqui, peraí. Vocês estão vendo? Oi, Lilian. Acho que ela caiu. Ela caiu aí para vocês também? Responde para mim, por favor, me ajuda aí. Aqui ela sumiu. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Boa. Ela tá voltando aqui, ela acabou de solicitar. Voltei. Você deu uma travada assim, eu falei, será que a linha caiu? Será que ela virou robô? Gente, é que é muita gente fazendo live. Eu tô com uma internet mega master e mesmo assim cai. E mesmo assim tá caindo. Não, tranquilo. Então, aí imagina que eu pego esses dois vidros de janela, transformo ele num vidro pintado. Se eu pintar ele de preto, Lilian, não vai fazer muita diferença. Se eu pintar ele de marrom, azul escuro, essas coisas não vai fazer. Cores escuras não fazem tanta diferença. Quando eu vou para as cores claras, vai acontecer o que aconteceu na pastilha que você comentou. A cor vai influenciar muito e também, dependendo da cola que você use, pode aparecer. Então, quando a gente fala de cores claras, um amarelo gema, num Extra Clear e num incolor, são duas cores completamente diferentes. Um branco, totalmente diferente. Então, nossa. É legal comentar isso, que até aí
a diferença das cores do vidro impactam, depende da aplicação. Se for uma aplicação de revestimento, sim, Extra Clear faz bastante diferença. Se for uma aplicação transparente, não precisa nem se preocupar com isso. Nossa, mas é difícil isso, né, Felipe? Como que o arquiteto vai saber se o vidro da pastilha é um Extra Clear ou se é um comum? Então, da Difícil pastilha, isso, né? da pastilha, eu não sei exatamente se existe essa diferenciação. Tá. Se eles falam qual é a cor do vidro. Mas quando você vai fazer revestimentos maiores, tem muita gente que reveste paredes de vidro com vidros, com placas realmente de vidro grandes. Aí ela já não parte para o revestimento via pastilha. Por sinal, aqui na frente eu tenho algumas fotos. Aí, nessa diferença aí, na hora que você está contratando uma empresa, é legal você mencionar, ou às vezes até pedir amostra de uma cor. Você escolheu lá o amarelo XYZ. Eu quero uma amostra desse amarelo, no Extra Clear ou no incolor. E aí você vai conseguir ter essa visão, até junto com o cliente, porque o Extra Clear acaba sendo um pouquinho mais caro, mas a cor fica sensacional, fica muito mais bonita pelo fato mas que legal, não sabia disso não, muito legal. E aí então a gente estava aqui no serigrafado, né? Isso. E aí depois a gente vai para o vidro impresso. Quando a gente fala de vidro impresso, há controvérsias como o pessoal entende que é esse vidro. No mercado vidreiro, a gente fala vidro impresso, esses vidros que tem na própria massa do vidro um desenho. O vidro que está voltando muito à frente aí é o vidro canelado, que era um vidro de vó, não sei se vocês lembram. Antigamente, quando a gente era jovem, era o vidro que estava na janela da nossa avó. Caiu totalmente em desuso, e agora está voltando extremamente forte. E realmente as aplicações do vidro canelado que estão sendo feitas estão a coisa mais linda do mundo. E são muito bonitos, né? São muito bonitos. Para você ver como a gente precisa do arquiteto. Justamente para essas tendências irem e virem e a gente conseguir sempre atualizar o que é legal. Mas o vidro canelado, ele é um vidro impresso. O mercado vidreiro conhece esses vidros fantasia, que muita gente conhece também dessa forma, por vidros impressos. Na cabeça do consumidor final, às vezes quando a gente fala de vidro impresso, parece que foi feita realmente uma impressão na superfície do vidro. O que também dá. Existem algumas empresas que já têm tecnologia, há poucos anos atrás não tinha, só existia na Europa, nos Estados Unidos, e algumas empresas no Brasil já têm tecnologia de fazer impressão em vidro, a ponto de essa impressão poder revestir. Né? Tem a Vaico. A Vaico. Você chegou a salvar a foto que eu te mandei, Salvei, né? tá com a foto aqui. Depois a gente vai mostrar pra vocês, gente, é muito legal. A Vaico, eles lançaram na Revestir a linha Corestone, que você faz essa impressão, e eles fizeram uma linha que reproduz mármore. É a coisa mais linda. Com o benefício de ser mais leve que um mármore, mais fácil de instalar, tem custo-benefício. No final vou mostrar pra vocês, é muito bacana mesmo. Eu fiquei bem sinceramente, fica muito, muito, muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Porque você consegue reproduzir qualquer textura, qualquer imagem com a beleza do vidro. É uma coisa realmente. E fica aquele brilho bonito, né? Foi um brilho bonito, parece espetacular. Muito bacana mesmo. Depois a gente vai mostrar no final. Mas falando do impresso no sentido que o mercado vidreiro conhece, que é esse vidro com a massa do vidro com desenhos, eu separei 4 aqui para mostrar para vocês. Que é esse Antílope, esse primeiro, tá vendo de cima? Que ele parece um pelo, assim, parece que, sabe, tipo, é uma coisa bonita, assim, é um vidro que o pessoal gosta bastante também. O pessoal usa bastante para bocas até. Ele tem transparência, ele tem uma transparência semelhante à do jateado. O que é? Ele não chega a mostrar com nitidez total o outro lado, mas ele consegue mostrar o que está acontecendo, passar luz e tudo mais. Então esse é o Antílope. O de baixo é o que a gente estava falando agora, que é o canelado, né? E nós temos ainda, eu separei o martelado, que foi uma das perguntas que foram feitas aí, do martelado, e o quadrato. Vou falar desses tipos de vidros. Por exemplo, o martelado, o quadrato, o Antílope e todos os outros vidros fantasias, eles são vidros comuns. Eu acho que já até responderam uma das perguntas que a gente recebeu. Eles são vidros comuns. A usina tem aquela massa, aquela lava de vidro no forno, aí ela derrama esse vidro na banheira de estanho, na piscina de estanho, é onde ele vai flutuar. E conforme ele vai se solidificando, ele passa por um rolo que vai gerando essa impressão. O rolo vai passando por cima da massa do vidro e fazendo com que essa impressão seja feita. Então, quando ele sai da usina, ele nada mais é que um vidro comum como qualquer outro.
Então você consegue aplicar beneficiamentos nesse vidro. Você consegue transformar ele em temperado, em laminado, em qualquer coisa, dependendo da tua aplicação. Ele é um vidro comum que pode ser beneficiado, tirando o canelado, que é importante ele falar. Eu gosto do canelado. É porque o canelado, muita gente está com essa tendência voltando, tem muita gente errando na aplicação dele. Por quê? O canelado, ele é muito imperfeito, justamente por conta da própria característica dele. Então, quando você faz a têmpera no canelado, que faz ele ficar mais resistente e tudo mais, quando você faz um ultrassom nele, você consegue perceber que esse vidro ele não é temperado uniformemente. Então, a têmpera no canelado não funciona. Não existe vidro canelado temperado. Pode até temperar, mas não vai ser feito da maneira correta. Ele não vai adquirir as propriedades do temperado. Então, quando a gente vai fazer box, janela ou divisória de canelado, tem que tomar muito cuidado. Porque existem duas possibilidades de você aplicar somente o laminado nessa hora. Ou você aplica ele laminado, porque uma das faces do canelado, ele faz o formato do canelado. A outra face ele é mais reta. Então, nessa face mais reta, você consegue fazer a laminação. Porque, senão, você vai ter que trabalhar com ele comum. E trabalhar com ele comum é aquele vidro que, se você bater, vai quebrar, que vai poder cair um caco pontiagudo no teu pulso, gerar acidente e coisa do tipo. E hoje, quando eu vejo as aplicações de canelado, não quer dizer que canelado não é para ser usado, mas tem que ser feito da maneira correta, porque senão o arquiteto que assina o projeto está se colocando em risco além de tudo, né, Lilian? Nossa, é verdade. Porque ele tem a responsabilidade técnica sobre o que ele especificou. Então tem que tomar cuidado com isso na hora de usar o canelado. Tá. Teve bastante vidro assim na Casa Cor, em feiras do exterior também. Tá usando bastante, eu acho bem bacana. E é importante essas informações, voltou com tudo mesmo, né? E só tem que tomar cuidado com isso. Canelado não dá para temperar. Se não dá para temperar, ele ou você vai usar ele comum, e dependendo da aplicação, você poderia até colocar num caixilho ou coisa do tipo, mas em peças muito grandes, lamina o canelado. Você vai evitar uma dor de cabeça gigantesca, é um vidro mais resistente. O laminado, por sinal, ele tem propriedade acústica muito boa, ele reduz 99% do raio V. Então você adquire um monte de propriedade legal e trabalha com segurança. Sim, sim. Beleza? E aí, falando das aplicações, né? A gente tem, falando de revestimento, a gente pode trabalhar com vidro comum, como eu falei. Eu estou aqui sendo uma pessoa que defende bastante o uso dos vidros com tecnologia. Porém, o comum, para revestimento, como eu falei, pode ser usado. Um exemplo clássico disso é o espelho. Espelho não é temperado, não dá para ser temperado. Apesar de dar para laminar espelho. Tem gente que não sabe, mas você consegue fazer a laminação no espelho, né? Dá para você fazer pisos de espelho, coisa do tipo. Acontece bastante casamento, por sinal, né? Algumas passarelas. Sim, o pessoal gosta, né? O pessoal gosta. Então, dá para você trabalhar com vidro comum em revestimento e temperado, laminado. Aí, como eu falei, o pintado, serigrafado, da impressão digital, que a gente comentou da Vaiko, né? Olha que legal. Olha que lindo esse muito bonito, muito bonito. Esses são vidros, serigrafados ou pintados, não dá para saber essa aplicação específica. E aí foi feito em várias formas, né, que depois na hora da instalação foi feita uma modulação. Vidros pretos e vidros brancos. Nossa, bem legal, em formato hexagonal, isso é bem bonito. Hexagonal. E a coisa mais linda do mundo, olha que chique que fica, que moderno. Fica bem sofisticado, bem legal. Bem sofisticado. Esse aí, ai, que lindo! Esse aí é a impressão de vidro da Vaiko. Tá vendo? Esse vidro preto que vocês estão vendo, simulando até uma pedra, ele é uma impressão digital. Gente, é muito legal. Depois vocês entram. Vou até colocar aqui o nome da Corstone, que é a segunda marca da Vaiko, né? Tem muitas impressões, assim, é bem bonito mesmo para vocês usarem nos projetos. E assim, é possibilidade infinita, né? Você pode analisar, porque você pode imprimir o que você quiser. É muito legal. Ó, tem outro aqui, ó, olha que legal essa modulação. Sim, com 3 tons diferentes. O bom é que dá essa liberdade criativa, o profissional consegue... consegue viajar na maionese. Fazer muita coisa, e tem muita cor, né? Muita possibilidade, na verdade. E assim, por foto é muito bonito. Pessoalmente é sensacional. Pessoalmente é sensacional, porque ele traz uma liberdade assim, para o ambiente, é um negócio bem bonito. Assim. Fica sensacional.
Sensacional. O Renato, ele falou do vidro aramado. Sim, tem um vidro que também caiu em bastante desuso no passado. Por quê? O vidro aramado, ele chegou e foi tendência, porque ele era um vidro de segurança. Ele é um vidro de segurança. Aí, o laminado foi criado, que é esse PVB, que faz o vidro ficar 100% transparente, sem o arame por dentro. Aí o aramado caiu. Mas agora, com a tendência industrial voltando, o aramado está entrando altíssimo, em alta de novo. Por quê? Porque é um vidro super bonito e, basicamente, tem a mesma propriedade técnica do laminado. Ele, se quebrar, fica tudo preso. Só que, em vez de ficar preso no outro vidro e no PVB, ele fica preso numa trama de arame que fica no meio do vidro, no meio da massa do vidro. É um vidro super bonito, o aramado. E aí a gente vai para pisos de vidro. Ah, os pisos, muito legal. Né? Os pisos de vidro, ainda pouco usado no Brasil, mas quando você usa piso de vidro nos seus projetos, você faz com que aquele ambiente se torne uma atração para os convidados e tudo mais. É uma aplicação não necessariamente cara e funciona muito bem. Claro que precisa ter esse cuidado desde o começo da obra de você deixar tudo pronto, porque quando você, no finalzinho da obra, resolve fazer um piso de vidro, você provavelmente vai ter que quebrar coisas que você já fez. Mas se no começo do projeto você já especificou que em tal lugar vai ter piso de vidro, fica show de bola. Então, na verdade, piso de vidro, eu já vi de pastilha de vidro. Uhum. Na Revestir tinha na Vai, mas acho que eu nunca vi mesmo, assim, em um lugar. Ele tem resistência para grande tráfego? Tem, para você ter ideia, dá, claro, cada um para uma especificação, mas dá para você fazer até carro passando, ponte com carros passando com piso de vidro. Impressionante. E a única coisa é que ele é bem legal. liso, né? Aí teria que dar um acabamento para ele não ficar tão liso. Né? Exato. Mas dependendo, não gera muito, tipo, escorregar. Você diz as pessoas escorregarem? Sim, de escorregarem. Na verdade, quando a gente faz piso de vidro, normalmente a gente faz uns pedaços de vidro, não faz um piso gigantesco. Claro que dá para fazer também. Aí, nesse caso, a gente tem que ver algum jeito de evitar ficar escorregadio. Mas, normalmente, são pedaços menores realmente só para ligar um ambiente ao outro ou gerar iluminação para o ambiente de baixo. Só para você ter ideia como o vidro ele é uma tendência, a China, por exemplo, Olívia, se você parar para analisar, alguns lugares, eu estava vendo uma pesquisa acho que de alguma coisa relacionada ao turismo da China, alguns lugares que não tinham tanto turismo na China, porém, tinham montanhas muito altas e tudo mais, eles começaram a construir pontes de vidro no topo das montanhas. E aí, um lugar que até então eles começaram a atrair turismo para lugares que até então não tinham, para desenvolver economicamente os locais. E aí, o que acontece? Você vai para uma montanha altíssima, sobe nela e de repente você tem que passar por uma ponte de vidro, olhando tudo para baixo. E as pessoas travam, caem no chão e tudo mais. Mas Nossa! Isso mostra a resistência. A China é um dos países que está usando bastante essa tendência a seu favor, usando o vidro para atrair público. Né? Muito Olha que bacana. legal essa cena aí, que linda. Ai, que linda! É uma corredor, casa, né? Um corredor. Uma casa. É a coisa mais linda do mundo. É verdade, o Sesc Belezinho tem no andar de cima da piscina, é lindo. Isso aí, que legal, Dani. Ó, olha que legal. Isso aqui, ó, é um poço de elevador abandonado. Nossa! E eles falaram, esse poço tá aqui abandonado, vamos fazer um banheiro? Vamos. E aí eles fizeram um banheiro nesse poço de elevador. E a coragem de usar esse banheiro? E a coragem. Vocês teriam coragem de legal. usar esse banheiro, galera? Mas muito legal, muito legal. Muito legal, né? Olha aqui, que legal. Aí tem que acreditar na resistência do vidro mesmo. Tem que acreditar na resistência. Mas, cara, não tem risco nenhum, porque assim, ó, digamos que caia alguma coisa em cima desse piso de vidro e quebre. Você não tem risco nenhum, porque ele é um vidro laminado. Mais que isso até, ele é um vidro multilaminado. Então, são várias camadas de vidro com películas no meio. Então, tanto é que, só para vocês terem uma ideia, na China, para desmistificar que o vidro era inseguro, eles colocaram um carro em cima do vidro, de uma folha única de vidro, várias pessoas chamaram os brutamontes com umas marretas e eles quebraram o vidro, que eles estavam em cima de uma ponte, com o carro lá. Eles fizeram isso justamente para mostrar que, se por acaso quebra,
e que pode quebrar a primeira face e as demais estão protegidíssimas. Não tem como. É impossível ter um acidente, ao menos que tenha sido um cálculo errado. Mas fazendo com uma empresa séria não tem risco. Né? Façam com a empresa certa, gente. É só contratar a empresa certa, né? O engenheiro que consiga fazer esses cálculos e tudo mais. Aí ontem foi uma das coisas que bastante me perguntaram na live com a Dani sobre os móveis. Então, quando você vai fazer móveis de vidro ou até revestir móveis de vidro, que é uma tendência também, muita gente fazendo móvel de MDF cru e revestindo de espelho, fica muito bonito, dá para você trabalhar com vidro curvo, que nada mais é que um vidro que é colocado no molde, ele é esquentado esse vidro e ele vai tomando a forma do molde até ficar na ondulação que você precisa. Vidros impressos dá para fazer, que é aqueles vidros canelados e tudo mais, até mesmo vidro com impressão digital. Imagina que você quer fazer um móvel simulando mármore, você consegue fazer. Serigrafado, temperado, espelho, tudo isso dá para a gente revestir móveis. Olha aí alguns exemplos. Ó. Uma mesa de vidro. Essa mesa de vidro de cima aí é um vidro temperado. E os dois de baixo são móveis de MDF, de madeira, revestidos de espelho. Olha que lindo que fica. Oi. E esses móveis revestidos de espelho, se você for comprar em empresas moveleiras, né, você vai pagar uma fortuna. Porém, alguns arquitetos já estão começando a fazer isso. Eles mandam uma marcenaria fazer esses móveis de MDF cru e pedem para uma empresa fazer o revestimento. Fica muito mais barato. Claro que a empresa de vidro, especificamente, precisa ter um cuidado muito detalhado para que o acabamento fique bonito. Mas contratando as empresas certas também, o móvel fica espetacular. Nossa, eu adorei. Esse de baixo, bem diferente fica, né? Fica legal, né? Fica bem legal. E é isso. Ó, acabou o nosso 50 minutos, hein? Olha, muito bem. Vai ser bem legal, Felipe. Você é muito inteligente. Por isso que eu fiquei, quando eu vi que você era especialista em vidro, eu falei, nossa, eu preciso conversar com ele, chamar ele para falar com a gente lá do Revestindo a Casa. Vocês têm alguma dúvida para perguntar para o Felipe? Aproveitem, galera. Nós estamos com 10 perguntas aqui, viu, Lilian? Você está conseguindo ver o box de perguntas? Você consegue ver por aí? Eu não consigo ver, acho que é só você que começou. Ó, putz, tem 10, acho que a gente não vai conseguir responder todas, mas vamos começar com a primeira, tá? É, porque a live, galera, quem não sabe, tem um limite de 1 hora. É o próprio Instagram que determina, não somos nós. Cai sozinho, né, Lilian? Cai sozinho, depois a gente volta e termina. Se eles toparem, a gente volta e termina. Fechou. Vamos fazer a primeira pergunta aqui, ó. Chegar 11 perguntas no total. Uau, que legal. A primeira é, fora problemas de cor e falhas de especificação, quais as principais patologias que vocês têm enfrentado? Falando da parte de revestimento, na verdade, assim, quando você fala da parte de vidro, existem patologias que a gente enfrenta de vidros com algumas bolinhas que muitas vezes vêm da usina, mas normalmente isso é mitigado no processo produtivo, para não chegar na ponta, né? Vidro com irisação, que é quando o vidro ele toma chuva. Imagina que os vidros na fábrica ficam molhados, tomam chuva no transporte, coisa do tipo. Se eles estão em pallets com os vidros um do lado do outro, eles tomam chuva, umedecem no centro e permanecem ainda juntos. Eles ficam com umas manchas parecendo um arco-íris, uma mancha de óleo, sabe? Quando você vai no posto de gasolina, tem umas manchas meio arco-írisadas assim, de óleo. O vidro ele fica com essas manchas também, é chamado de irisação. Normalmente, todas as patologias são mitigadas no processo de produção. Mas se não, às vezes não é visto, pode ir para a ponta e, de repente, você se deparar com o vidro da sua janela dessa forma. Você tem direito de reclamar com a empresa prestadora. Beleza? Mas tem inúmeros, assim. Eu só vou falar de forma mais rápida porque tem várias perguntas. Isso, tá. O Johnny está perguntando, Johnny Mota. Qual o sistema de fixação de vidro em paredes mais utilizado? Se a gente está falando para revestimento, né, é cola. Normalmente, muitas pessoas trabalham revestindo esses espelhos com silicone. Não é indicado. O silicone, ele não é uma cola. Muita gente utiliza silicone para colar. Silicone não é cola. Tem cola especializada. Tem cola especializada de espelho, tem cola especializada para tudo. Tem que trabalhar com cola. Uma cola especializada. Tá? Então, é uma das... Em fixação de revestimento, sempre com cola especializada. Tá.
Existe, o Johnny também perguntou, existe vidro canelado temperado? Como eu respondi, não tem, né? Vidro canelado temperado não é possível porque a propriedade do canelado, por ele ser muito imperfeito na sua composição, não faz com que a têmpera funcione bem. Próxima pergunta, qual é o vidro utilizado em piscinas? Tem algumas laterais de piscina, visores de piscina, até chãos de piscina, que são feitas em vidro. Super tendência. Riviera está lotado. Toda hora está chegando coisa de Riviera, lá de Riviera de São Lourenço, aqui em São Paulo, para fazer piscina de vidro. Qual é o vidro utilizado? A espessura, a especificação técnica exatamente, depende da piscina, depende da volumetria de água, pressão da água e tudo mais. Mas normalmente são feitos multilaminados. São vidros, são várias camadas, semelhante ao de piso, são várias camadas de vidro com os PVBs no meio. E aí passa a especificação da piscina e os cálculos são feitos de acordo. Temos mais 8 minutos, vamos lá. O blindado dos carros, como é produzido? O vidro blindado, ele não necessariamente é um vidro utilizado só em carros, também na arquitetura utiliza bastante. Casas de alto padrão tem optado de fazer o segundo andar, que é onde ficam os quartos, como se fosse uma caixa blindada, né? Que se por acaso entrar bandido, ladrão e tudo mais, eles apertam alguns sistemas de segurança e travam o andar de cima da casa. E aí, algumas coisas que a gente tem feito é colocar bastante janelas de vidro blindado na superfície superior da casa, né? No ambiente superior da casa. Então, na arquitetura também é utilizado. Como ele é feito? Ele é feito basicamente, é tipo um multilaminado, que a gente está falando, só que a diferença é que entre esses vidros, além do PVB, são colocados outros materiais, policarbonato, etc. Então, são a mistura desses vários materiais entre os vidros que juntos formam o vidro blindado. Importante falar que o vidro blindado, ele só é blindado quando ele tem a certificação do Exército. Todo vidro blindado precisa passar pela certificação do Exército, senão não é garantido que ele está cumprindo o seu papel. Aí, vamos lá. Qual é a porcentagem de diferença de preço entre o super temperado e os outros? O super temperado que é o laminado de temperado, né? Cara, quando a gente fala, vamos fazer comparação de preço. Temperado. Se o temperado, eu vou falar de termos gerais. Se o temperado custar 10, número qualquer, tá? O temperado custou 10, o laminado, ele vai custar 11, 11,50. O laminado é um pouquinho mais caro, mas muitas vezes muito melhor para determinada aplicação. Quando você vai para o laminado de temperado, ele vai custar 22, 25. Então, quase o dobro aí. Um pouco mais que o dobro, dependendo da aplicação. Mas dependendo da aplicação que você... Por isso que muitos guarda-corpos são feitos de maneira errada, porque quando o cara olha o guarda-corpo de temperado e o guarda-corpo de laminagem temperado, ele fala, vamos no temperado mesmo, 10 mil para 20. Só que a diferença é que os 10 mil que ele está pagando não está certo. A criança, o filho dele pode sofrer um acidente e consequências sérias por conta de uma economia dessa. Então tem que tomar cuidado com isso. Os últimos 5 minutinhos aqui. Existem níveis de têmpera? Na verdade, pela regra, só existe um nível de têmpera, tá? Porém, dependendo da receita que o forno está sendo feito, a qualidade da têmpera pode cair ou ficar conforme a norma. Porém, tem surgido aí bastante um vidro chamado termo-endurecido. O termo-endurecido, ele é um vidro inicialmente temperado. Ele passa pelo processo de têmpera, mas de forma mais rápida. Então, ele adquire metade da qualidade do vidro temperado, mas ainda as normas não se adaptaram para a aplicação desse termo endurecido nessa composição. Existe sim um vidro meio termo, mas não é o correto agora. Tá? Sempre falando de norma, como a norma ainda não se atualizou perante o termo endurecido, é sempre bom a gente sempre falar com o vidro temperado sem margens de negociação, tem que ser temperado. Falta quantas ainda, Fê? Falta 4. Gente, se cair, que dá 1 hora de live, cai. A gente volta para ele terminar de responder e finaliza, tá bom? Vamos cai seguinte, automaticamente. Eu vou escolher mais 2, que aí eu respondo rapidinho, e dá tempo de se despedir. Ah, então tá bom. Boa, porque falta 4 minutinhos. Tá bom. Película de segurança no temperado não funciona?
quando a gente fala de película de segurança, no box funciona bem. Tanto é que está muito em alta uma película de segurança aplicada para box. Mas se você vai fazer uma cobertura ou um guarda-corpo, se você coloca a película de segurança no temperado, não adianta. Por quê? Porque quando ele quebra, ele vai ficar tudo quadriculadinho. E a película de segurança ela não tem função estrutural. Então, às vezes, é até pior. Se quebra um vidro temperado na tua cobertura, que está fora de norma e cai sobre você, é uma coisa, você vai se arranhar e tudo bem. Mas se ele tiver com película, ele vai cair sobre você de forma junta, vai cair um cobertor de vidro sobre você. E às vezes o acidente é até pior. Então, película de segurança não é recomendada. Somente para box, que aí, nessa função do box, ele consegue segurar bem. E a última, qual é o mais indicado para a sacada? Cada fornecedor fala uma coisa, eu nunca sei. Na sacada, pela norma, pode ser temperado ou laminado. Tá? Eu prefiro sempre o laminado, porque o temperado, se quebra, vai cair os cacos para baixo. Os dois podem ser utilizados pela norma, mas o laminado ele é melhor acústico, pouquíssimo mais caro só, como eu falei, de 10 para 11, 12. Ele filtra 99% de raios UVs e é mais seguro nessa questão de, se por acaso quebrar, ficar preso. Então o laminado é o melhor para a função de sacada. Porque alguns fornecedores fogem do laminado e falam, não, o laminado é ruim. Porque o laminado, no transporte, ele acaba sendo mais frágil. E o fornecedor não quer ter dor de cabeça. Então ele vai cobrar a mesma coisa para você pelo temperado e um laminado. Só que é aí o que eu falo do fornecedor que puxa a sardinha porque faz. Ele não está preocupado com o que o cliente precisa, o que é melhor para ele. Ele quer o que é melhor para si próprio. Então, na sacada, sempre prefira um laminado que é melhor. Tá. Ô, Felipe, eu adorei nosso papo. Eu estou muito feliz por ter aceitado o convite aí da live. Gente, na quarta-feira eu vou continuar o assunto no meu Instagram. Vou fazer uma live com a Vivix, que é uma das maiores, viu? E eu quero que vocês venham assistir também, a gente vai falar sobre espelhos, tá? Muito obrigada. E é brasileira. Eu conheci a incrível fábrica, eu quero muito que vocês assistam. Vai ser na quarta-feira. Meio-dia, vou colocar depois pra vocês o convite. No Brasil existem 4 marcas de vidro. Tem a GC, Sebrae, Guardian e Vivix. Todas as primeiras 3 são internacionais. A Vivix é a única brasileira. Muito legal. É muito legal. Própria nossa aí. Gente, obrigado. Obrigado, Lilian, pelo convite, pela parceria. É o início de muitas coisas que a gente vai fazer juntos ainda. Qualquer dúvida que todos tenham, pode chamar na Arquiglass que a gente responde. E é um prazer estar aqui com vocês e vamos marcar outras vezes para a gente conversar. Obrigada. Sigam o Felipe, gente. Quem não me conhece também, né? Me siga aqui também no Investindo na Casa. Sigam o Investindo na Casa, sigam o Arquiglass e a gente vai se falando. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.